Mais importante do que reclamar de algo mal que nos fizeram é pensar no bem que não fizemos, mas que podemos fazer a partir de hoje, agora e já. Está no ar mais um episódio da série Brasil.com e começo aqui cumprimentando a todos e todas de todo o Brasil e até onde este canal alcança. Quero aqui agradecer a oportunidade dessa participação especial, a convite do ilustre titular deste canal, que é o nosso digníssimo apresentador e professor Evandro Brasil, que encontra-se de férias, já que ninguém é de ferro, né? E volta na próxima terça-feira, 2 de janeiro de 2024. Muito bom, desejamos boas férias ao nosso querido Evandro e todos lhe aguardam na próxima terça-feira, 2 de janeiro, ok? Antes de começar esta edição, quero parabenizá-lo, né, pela riqueza de conteúdos que vem desenvolvendo ao longo de sua trajetória, sempre com informações relevantes, temas impactantes, socialmente muito interessante, e parabéns ao Evandro, né, por essa iniciativa, o que a gente chama de comunicação com inclusão cultural. Parabéns ao Brasil.com por ter esse compromisso e essa responsabilidade de trazer sempre temas que a sociedade precisa interagir, precisa ficar sabendo. Eu costumo falar que quem não sabe é como quem não vê, e quem não vê tropeça e cai sem saber aonde e nem por que caiu, né, pessoal? Então, Brasil.com, comunicação com inclusão cultural e social. Bacana isso, né? E dando sequência a essa grade de excelência de conteúdo, hoje não é diferente. Hoje não é diferente. E olha o tema que o Evandro mandou pra gente. Políticas públicas estruturais e culturais. Pessoal, políticas públicas estruturais e culturais. Olha aí. Políticas de economia e tecnologia e políticas culturais caminhando aí no mesmo debate, na mesma fala, na mesma mesa, conciliando aí as situações de desenvolvimento. E eu tenho a honra de receber os digníssimos convidados do professor Evandro Brasil. Da minha esquerda, né? Da minha esquerda, eu tenho a honra de receber ele, o grande Cesário, Nilson Viana Cesário, ex-petroleiro, ativista sindical, foi presidente do Sindipetro por 3 mandatos consecutivos, olha aí, e dado sua intensa militância e incansável luta, né, em defesa dos trabalhadores deste setor, Cesário chegou a ser suplente de deputado federal. Quase sobe a rampa, né, companheiro? Caraca! O Cesário, ele compõe aquele seletíssimo grupo de brasileiros que depois dos 40 volta aos bancos escolares. Olha aí, isso é bravo, hein? Buscando qualificação, especialização, né, e graduação profissional e pós-graduação também, né? O Cesário é graduado em gestão pública, com pós-graduação em gestão de pessoas no setor público e MBA executivo em gestão com ênfase em liderança e inovações pela Fundação Getúlio Vargas. Esse é o Nilson Viana Cesário. E o Cesário, para quem não conhece, ainda não sabe, ele é autor da Lei 2.287, né, de 2017, que tem como finalidade regulamentar no município de Duque de Caxias as atividades industriais da cadeia produtiva de petróleo, gás, etanol, energia e seus derivados. O Cesário é terrível, né? Parabéns, grande Cesário. E da minha direita eu tenho, né, ela atrasou um pouco, está vindo, a produtora cultural e gestora de eventos Cássia Ferreira. Cássia Ferreira é criadora da Chamego Artes e Produções e atua no mercado desde 2003. E vai aqui falar, assim que chegar, né? O atraso é comum, né? Devido ao trânsito aí que não está muito bom, a gente entende perfeitamente. E a Cássia Ferreira vai estar falando como foi
foi a pandemia e pós-pandemia, dando visibilidade aí, né, e empoderamento a artistas das culturas populares, né, entre elas, né, os segmentos das folias de reis, da tradicional literatura de cordel, manifestações importantes da cultura brasileira, conhecidas no mundo inteiro, mas até então invisibilizada pelo poder público fluminense. E a Cássia, graças à sua expertise e formidável competência profissional, empoderou muitos artistas nessa jornada aí durante a pandemia e pós-pandemia. É realmente sensacional. Esperamos a Cássia ocupar o seu espaço, enquanto, pelo protocolo internacional, primeiras damas, né? Mas ela, por motivo do atraso, sobrou agora para o nosso Cesário. Cesário, Brasil.com é o canal, e eu estou aqui, né, convidado, né, do nosso titular, o apresentador e professor Evandro Brasil, pessoa que eu tenho um carinho enorme pelo trabalho que vem desenvolvendo, né, de comunicação no canal, e quero lhe dar boas-vindas, né? Você vai falar um pouquinho sobre a lei, a importância da lei, qual os resultados positivos dessa lei para a economia de Duque de Caxias. Cesário, seja bem-vindo. Lembrando que Cesário é o quinto filho da dona Zélia, que completou 102 anos em 2003, pessoal. E está caminhando para 103 agora. Caminhando para 103, muito bom. Parabéns. Primeiro eu quero agradecer, né, ao nosso Deus amigo, certo? Porque sem a proteção dele fica difícil a caminhada. Então, certeza. Por isso nós precisamos redobrar a nossa fé nesse Deus amigo, né, que cada um concebe da forma que acha melhor, né? E devemos respeitar, né, a espiritualidade de todos, né? Bacana, sim, sim. Bem-vindo é aquele que tem a fé e acredita nesse Deus amigo. Muito bom, muito bom. É o supremo criador do universo. Ele que é responsável por tudo isso, né? Céu, tudo. Terra, mar, árvore, vida. Tudo. Muito bom. Eu quero agradecer o nosso companheiro Evandro, né, Evandro Brasil, por essa oportunidade de estar aqui com você, né? Certo? É um exemplo extraordinário da democratização da comunicação. Isso aí já é um ponto a ser observado na cultura de Duque de Caxias, né? Perfeito. Nós temos aqui esse canal aberto, né? Sim, sim. Para estarmos dialogando e esclarecendo à sociedade, né, aquilo que é de interesse dela, né? E agradecer também a oportunidade, à equipe, né, da TV Metropolitana, mas do Instituto Evandro Brasil. Sim, né? sim, sim. O INEB, né? Instituto Evandro Brasil, Compromisso com a Educação, que vem aí motivando grandes agentes, né, profissionais, qualificando, né, pessoas, isso é muito importante. Maravilha, né, correto. E agradecer a todos os colaboradores daqui da equipe, né, que estão fazendo com que isso aconteça, né? Então é importante agradecer e reconhecer, né, essa oportunidade. Sim, com certeza. Eu quero parabenizar a todos, né, que estão nos assistindo, né, que apostam na democratização da comunicação, né, porque através da liberdade de expressão você vai conhecendo os caminhos, né, e aonde você vai detectando também alguns obstáculos e vai negociando, né, conversando, procurando entender a cultura do outro lado, né, para você poder passar a seguir em paz, né? E feliz é esse que respeita a cultura do outro. Né? As diferenças, né, Cesário? As diferenças. Perfeito. Nós temos que respeitar as diferenças, né? Perfeito. E essa compreensão nós estendemos, né, ao universo como um todo. Desde dentro da tua casa até o teu local de trabalho, o respeito ao outro é fundamental, é extraordinário. Com certeza, né? Com certeza. O respeito é a base, é o princípio de tudo, né? Respeitar o outro é sempre importante. Sim, uma sociedade civilizada está dentro desse princípio, né? Perfeito. Meu irmão Arimateias, que Deus te ajude na sua caminhada. Né? Nós todos. Na sua persistência profissional, rapaz, muitos anos, né, que eu te conheço, você sempre batalhando
Mais de 30, menos de 100. Com certeza. Você sempre batalhando, né, pelo diálogo, né, pelos esclarecimentos, e coisa linda, muito bacana. Mas Cesário, irmão, tem muita gente curiosa, querer saber como que você criou, qual o objetivo da lei 2.887, que revolucionou e impactou, né, a estrutura de gestão, né, digamos assim, a estrutura de gestão pública, especificamente do município de Duque de Caxias, né, uma região rica, né, costumo falar que Caxias é a capital cultural da Baixada, né, porque é em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, onde encontra-se, né, a maior riqueza de patrimônio histórico, artístico e cultural brasileiro. Isso sem contar que nasceu a primeira refinaria do Brasil, né, da Petrobras. Hoje é uma das 10 maiores economias do planeta, começou em Duque de Caxias, né? Bom, eu queria que você falasse, eu sei que o tempo vai ser pouco, né? Aqui o tempo não passa, o tempo voa, né? E não podemos passar de meio-dia. Câmera nele, produção. Câmera nele, produção. Qual o resultado prático conquistado pela Lei Cesário, que está completando 6 anos, Cesário? Então, quem está se beneficiando? Quais são os impactos positivos? Por favor. Aquela câmera nele, produção. Nele. A observação, tá a observação, né, principal, né, que devemos fazer, que por que a refinaria de Duque de Caxias foi instalada aqui na cidade de Caxias? Foi assim? Não. A refinaria Reduc é a primeira refinaria da Petrobras. Antes da Reduc existia outras refinarias, só que era do Conselho Nacional do Petróleo. Certo? Então, quando foi criada a Petrobras, observou-se a importância de ter a refinaria da Petrobras. Então, a Petrobras assumiria todo o processo de industrialização do país dentro da cadeia produtiva de petróleo, gás e energia, né? Sim. Bem, então, essa observação do governo federal para iniciar o marco das refinarias do Brasil, da Petrobras, né, houve um estudo, uma análise, certo? Aonde essa refinaria deveria ser instalada para garantir ou contribuir com o desenvolvimento nacional. Veja a importância de Duque de Caxias para essa opção da Reduc, essa opção da refinaria aqui em Duque de Caxias. Sim. Certo? Então, Caxias foi responsável por uma grande contribuição para o desenvolvimento nacional, assim como houve a ampliação, né, das indústrias automobilísticas do pós-guerra, né? A refinaria, a Reduc, ela foi instalada em um local onde pudesse abastecer o Rio de Janeiro e a região sudeste, contribuir com a região sudeste, certo, né? E até a região sul também, né? Então, houve essa necessidade da refinaria ter implantada aqui. Só que quando a Reduc foi implantada aqui e começou a operar em 1900, operar quer dizer, começou a produzir, né, em 1961, certo, né? Duque de Caxias tinha pouco tempo, né, da sua conquista da cidade de Duque de Caxias. Certo, né? Então, Duque de Caxias de 43 e a Petrobras é de 53. Certo? Petrobras 53. 61 iniciou a produção da Reduc. Então, foi aí em torno aí de 19 anos, mais ou menos, né, ou 18 anos, né, de existência da cidade de Caxias. Na época que foi instalada a refinaria, não houve uma preocupação da gestão pública daquela época, dos gestores. Não estou entrando aqui em detalhes de interventor, não sei o quê, eu estou falando da questão institucionalizada. Tá? Então, a institucionalização de Duque de Caxias, a vinda da opção da Reduc, né? O governo federal se preocupou com o faturamento econômico, né, da Petrobras e, né, a localização para distribuição dos seus derivados, né,
E a estabilidade, né? Pode tomar uma água. A Cássia Ferreira, nossa produtora cultural, está vindo para cumprir aí o tema, né, que é políticas públicas de tecnologia e desenvolvimento econômico, né? Isso. E políticas públicas culturais. A Cássia já está vindo, né? Houve um probleminha no engarrafamento, mas está chegando. Cesário. Tá, então, não teve uma preocupação da gestão pública da época de organizar a base Duque de Caxias para receber esse potencial econômico que é a Petrobras. Perfeito. Houve mais um aplauso de boas-vindas à Petrobras, queremos você conosco, mas não teve a reciprocidade do sistema Petrobras e ver também de amparar os mínimos direitos da cidade de Duque de Caxias. Então você veio de 1961, que é a produção, até 2017, que é quando foi criada a Lei Cesário, certo? Sem nenhuma legislação no município de Caxias, grifo, sem nenhuma legislação no município de Duque de Caxias que pudesse amparar o relacionamento institucional município-Petrobras, né, e garantir a retenção e o recolhimento dos impostos de serviço de qualquer natureza da área dos serviços contratados pela Petrobras. Sim. Então você imagina, de 1961 até 2017, né? Poxa. Quanto tempo o Duque de Caxias ficou sem uma legislação própria, específica, que desse essa proteção, né? Quando eu fui convidado a participar do governo, né, certo? E uma das minhas preocupações era essa. Você é um dos criadores da Câmara Técnica de Petróleo e Gás do município, né? Exatamente, que está garantido na lei. Certo. Que está garantido na lei. É uma autarquia, como é que é? O que é? Um organismo É um organismo dentro da estrutura da diretoria. Não tem a diretoria de petróleo e gás, de petróleo, gás e energia, né? Bacana. Então, dentro da diretoria, quando eu pensei a lei, junto com meus irmãos também, meus companheiros, né? Certo? Eu pensei também em dar o suporte, representatividade e legitimidade aos atos da diretoria de petróleo. Então, uma coisa era a ausência da lei que fazia a retenção e o recolhimento do imposto. Não tinha. A análise e a pesquisa que nós desenvolvemos, né, para poder justificar, fundamentar, né, a lei, né, concluímos que milhões de reais, né, foram desviados de Duque de Caxias para outra cidade. Isso que eu estou falando aqui está registrado. Perfeito. Está documentado. Tá? Eu quero, por favor, sim. E todos que se interessarem pelo um diálogo sincero. E conhecer um pouco da história, né? De como tudo começou, né, César? Eu estou à disposição para esse diálogo. Perfeito. Tá? Sim. Então nós detectamos que alguns milhões de reais, não é pouco não, muita coisa, tá? Tinha sido desviado de Duque de Caxias. Tá? Eu levei ao conhecimento do gestor público da cidade, o prefeito da cidade, e falei com ele que deveria ter uma legislação para poder garantir a retenção e o recolhimento desse imposto. Na época que eu levei, ele me deu autonomia, como desde o início, me deu autonomia para me desenvolver o trabalho de reestruturação da Secretaria de Fazenda de Duque de Caxias, que não estava atenta a esses desvios dos recursos da cidade de Caxias, que é um papel da Secretaria de Fazenda, com a estrutura da fiscalização, né, da cidade, garantir que esse patrimônio seja preservado. E isso não tinha. Então, concluí a lei, o projeto de lei, que são 14 artigos, né? Levei ao conhecimento do prefeito, conversei com os vereadores na Câmara Municipal para poder não ter dúvida quanto ao projeto que ia ser encaminhado. Né? Claro que teve alguma resistência, né? Oposição, sim, com certeza. Né? O consenso é muito complicado. Né? Às vezes você consegue, mas eu prefiro o debate. Né? Prefiro o debate e encontrar com os contraditórios, porque você abre mais a sua cabeça, entendeu? Não se acomoda. Perfeito. Então, conversei com alguns vereadores, né, na Câmara de Caxias, e nesse diálogo, eles se convenceram que realmente Caxias estava saindo, os seus recursos estavam fugindo, né, pelo ralo. Né? Pelo ralo. Perfeito, olha aí. Certo, né? Prejuízo enorme. Sim, exatamente. Tá? Então essa lei ela foi aprovada
na Câmara dos Vereadores em Duque de Caxias, né, no dia 21 de dezembro de 2017. A partir dessa data, todos os impostos do Duque de Caxias foram retidos e recolhidos na cidade de Caxias. Então não tem mais a desculpa, se isso está acontecendo, se vier a acontecer um dia, não tem a desculpa que não tem lei. Porque a empreiteira que vinha de São Paulo, que vinha de outros cantos do nosso país, inclusive de Manaus, da Bahia, de todo lugar, para trabalhar aqui nessa potência econômica que é a Duque de Caxias, pegava o recurso da cidade de Caxias, que era para ser recolhido e depositado em Caxias, e esse dinheiro era recolhido, retido e recolhido em outros municípios, em outras cidades, em outros estados. Sim. Um absurdo, coisa assim absurda, sem precedente, cara. Isso aí não tem desculpa para essa questão, entendeu? Certo. E o que a população deve entender desse esclarecimento que eu estou dando aqui, prova a questão, né? Perfeito. Da fundamentação do projeto da lei, podemos entrar depois na questão das vantagens, tá? Do projeto da lei, de que um dos municípios que receberam o patrimônio sagrado de Duque de Caxias foi o município de São Paulo. Olha aí. A cidade mais rica do país, levando recursos de Duque de Caxias, porque não tinha uma lei específica que garantisse, né, a retenção e o recolhimento desse imposto. Entendido? Ô, minha irmã, tudo bem? Ao vivo é assim mesmo, A gente compreende os atrasos, fica tranquila, relaxa, toma uma aguinha. É sempre um prazer compartilhar com você esse momento. Tá? Felicidade. Brasil.com, hoje com o tema bastante pertinente, né, que é políticas públicas culturais e estruturais, né, recebendo aqui o Cesário. Bom, pela protocolo internacional, primeiras damas, né, mas por ela ter chegado atrasada, infelizmente, deixa ele concluir o tópico aí que a gente vai passar para você, tá? Arimateia, eu sou defensor dessa tese que você acaba de falar. Eu sei disso. Você poderia passar a palavra para a companheira. Eu sei disso. Está tudo bem? Claro, a gente é companheiro de luta. Isso. Essa questão, vamos lá. Essa questão é menor. Isso, entendeu? Então, respeito pelas mulheres. Obrigado, irmão. Obrigado. Com toda sinceridade. Eu tenho certeza disso. É verdade. Arimateia e minha irmã, então, um dos municípios que eu procurei buscar fundamentar o argumento da necessidade da lei da melhor forma possível, né? Talvez, né, que, como concluímos também, que esse recurso foi desviado, né, para municípios pobres. Absurdo, né? Município pobre, sim. pobre, entendeu, né? Eu iria fazer a mesma defesa, porque a questão da gestão pública é uma questão de responsabilidade para a sociedade. Você tem que prestar conta do poder dos recursos públicos da cidade. Perfeito. Então, para mim, tanto faz ser um município rico ou pobre, a relação é a mesma, institucional é a mesma. Perfeito. Mas eu quero dizer que nós detectamos valores de Duque de Caxias no município de São Paulo. Olha aí. Porque eles não tinham legislação na época, e esse recurso era depositado, recolhido, e era retido e recolhido em outro município. Então você vê o absurdo de uma estrutura chamada poder público, onde tem a primeira refinaria da Petrobras, responsável por todas as outras refinarias da Petrobras, responsável pelo centro de pesquisa da Petrobras, que quando a Reduc começou, a Petrobras percebeu a importância de ter um centro de pesquisa na região para poder ajudar no desenvolvimento da indústria do petróleo. Com certeza. Correto? E nós, então, comprovamos. Quando a lei foi aprovada, eu procurei a direção da Petrobras, que digo a você, todos, muito meus amigos, companheiros, que negociei acordo coletivo com eles no sindicato durante muito tempo, e todos eles conheciam a minha personalidade, a forma de agir, né? Então, dentro dessa linha de raciocínio, eu cheguei para a direção da Petrobras e falei para eles, olha, está ocorrendo algo de errado, e a minha intenção aqui é ajudar, corrigir essa falha, porque eu não concordo da minha cidade, Duque de Caxias, estar sofrendo o desvio dos recursos dos impostos da cidade de Caxias para outra cidade, enquanto o serviço é executado na cidade de Caxias. Então, todo esse impacto do contrato, questão de saúde, relacionamento social, questão do prejuízo cultural, né? Tudo, estrutura, saneamento, tudo isso, né? Essa indústria provoca a cidade de Caxias.
Logo, os impostos era para você amenizar todas essas dificuldades que a sociedade atravessa com a presença da empresa. Se os impostos dessa empresa, que deveria de ser aplicado em Caxias, é aplicado em outra cidade onde não existe REDUC, né? E então, cidade rica, né? São Paulo é a cidade mais rica do Brasil. Riquíssimo. Então, você observa aí necessidade. O prejuízo. E o equívoco, né? E o equívoco, certo? Dessa ausência da lei aqui na cidade de Caxias. Então, podemos aprofundar a discussão sobre as vantagens da lei, nós podemos ver. Então, quando a lei foi aprovada, a direção da Petrobras, então, resgatou o dinheiro que estava em São Paulo, né, e trouxe para Caxias por força da lei Cesário 2887 de 2017. Entende? Então, assim se deu, né, de vários âmbitos. Perfeito. Então, há necessidade de você estruturar a cidade do ponto de vista institucional. Sim, sim. Então, por que isso acontecia? Porque não tinha lei, né, e a empreiteira chegava aqui, procura quem? Procura o Zezinho lá na prefeitura que resolve isso. Porque não tinha uma legislação. Então, com a lei, como é que eu faço? Você procura a lei 2887 que você vai resolver a sua vida em Caxias. Assim, ela tem a segurança jurídica e administrativa da empresa para ser apresentada, né, em todas suas atividades. Sim. Quer sejam atividades empresariais, quer sejam atividades de novos investimentos, no Brasil ou fora do Brasil. Ela aqui em Caxias, hoje, a empresa está amparada por uma lei. Não está mais, sim, né, uma coisa solta, né, e até com muita falha de orientação institucional. Que a instituição é uma coisa, pessoal é outra coisa. Perfeito. Tá certo? Então, quando eu estou aqui na condição de gestor público, certo, né, formação da minha especialização e também dentro da cidade de Caxias. Então, se hoje eu estou como gestor, eu tenho que seguir a lei. Eu tenho que ser obediente à lei. Tá certo? Perfeito. Mas Cesário, esclarecimentos necessários, né, que quem não sabe é como quem não vê, né? E quem não vê pode tropeçar, cair, não sabe quem empurrou nem por que caiu. E você realmente, né, é um grande, primeiramente, né, articulador, né? Teve a capacidade de articular com todos os segmentos, né, empresariais, público, sociedade, enfim. A sociedade precisa tomar conhecimento, né, da importância da lei. Sim. E fazer cumprir, né? Para que o empresariado possa respeitar ao pé da letra a lei, né, e dar um freio aí nos absurdos da distribuição desigual dos recursos, né? Bom, Cesário, eu quero dar as boas-vindas, agora sim, do meu lado direito, ela, câmera, produção, por favor, câmera nela, detentora de respeitável currículo nos campos da nova economia criativa e negócios de impacto social, a produtora cultural e gestora de eventos Cássia Ferreira da Silva é criadora da Chamego Artes e Produções e atua no mercado desde 2003, com projetos, eventos e captação de recursos junto aos fazedores de cultura, né, independentes, especialmente do terceiro setor. A Chamego hoje conta com uma equipe multidisciplinar altamente qualificada na assessoria das demandas, desde planejamento, produção, revisão, finalização, inclusive prestação de contas, né, com o devido apoio jurídico contábil. Essa é a Chamego Artes Produções, atuando aí em Duque de Caxias especialmente, né? E eu tenho a honra de receber a convidada do Evandro Brasil, Cássia Ferreira, que vai falar sobre, né, eu quero registrar, né, para quem não sabe, durante a pandemia e na pós-pandemia, a Cássia Ferreira foi responsável, né, por dar visibilidade, dar oportunidade, empoderar artistas, né, especialmente das culturas populares, né? Eu acompanhei esse processo dela, essa vontade de mostrar, né, o potencial cultural, inclusive, né, potenciais das culturas, por exemplo, as manifestações de folias de reis, né, a tradicional literatura de cordel, que a gente sabe que são manifestações importantes da cultura brasileira, conhecida no mundo inteiro, porém até então invisibilizada para o poder público local, no caso fluminense, estadual, e a Cássia, né, chegou com a sua expertise e a sua
formidável competência profissional, mandou brasa, chamou a galera, vamos lá, o edital saiu, vamos lá, e o pessoal, o que é edital? Não sei, nunca participei, mas vamos lá, eu te ensino, te explico, te oriento. E Cássia Ferreira, ao vivo, queria que você falasse quais foram os desafios e como você resume, né, essa loucura aí de pandemia, pós-pandemia, muito doido, né? E muito feliz também pelas vitórias que você imprimiu, né? Graças a Deus. A gente Fala um pouquinho mais perto do microfone. Fomos vitoriosos, né? Conseguimos resultados bastante positivos. Eu quero dar um salve a todos, obrigado pelo convite. O Ari sempre persistente em me trazer para aqui, para esse lugar, que eu normalmente fico atrás das câmeras, né? É um lugar mais confortável para mim. E o Ari vem insistentemente, você precisa mudar esse lado, e hoje eu me rendi. Quem fala isso, né? Um pouquinho. Estou começando a entender e me render a necessidade de você também fazer uma fala mais ativa. Essa câmera é sua, tá? Fazer uma fala mais ativa, né? Não passiva, né? Um prazer estar aqui ao lado do Cesário, que é um companheiro aí de lutas sociais também, há muitos anos. Tem esse projeto da lei aí que foi sucesso também, é um guerreiro nessa caminhada, né? E o Ari também, que é um representante da literatura de cordel, um radialista, né? Ele fala fala da gente que a gente fica lisonjeado, né? Tanto elogio. Mas a verdade dos fatos tem que ser registrado, né? Eu te agradeço muito aí pelas bonitas palavras, né? Falando sobre o meu trabalho, esse reconhecimento. A gente atua no município já há bastante tempo, né? No segmento cultural e educacional, e eu fiquei afastada, focada muito mais no setor privado durante um período. Me afastei um pouco do segmento cultural e público, né? Mais voltado para o segmento cultural na captação de recursos junto ao segmento privado. E depois da pandemia, no período da pandemia, na realidade, a gente viu a fragilidade das instituições do terceiro setor, né? E a falta de um conhecimento legalista nessa questão de buscar esses recursos, né? Os recursos sempre existiram, eles sempre estiveram aí disponíveis, só que envolvido numa casta legalista, né? E que o segmento cultural, que são saberes diferentes, né? Esse conhecimento legalista acaba ficando um pouco fora dessas instituições de terceiro setor. E o que a Chamego propôs e propõe é ser esse link, né, ser esse facilitador para que essas instituições possam ter esse conhecimento, ter acesso. Mais do que ninguém, o Cesário sabe. Não adianta ter as leis se elas não são aplicadas. Exatamente. E se a sociedade civil não tem o conhecimento de como elas devem ser aplicadas. E quais os benefícios que elas trazem para a sociedade civil. Então, assim, é uma sequência de encaminhamentos que não muda da lei Cesário para os editais e para as leis de fomento perene à cultura, né? A informação, né? A divulgação. O conhecimento da lei. Ela simplesmente existir não garante nada, né? É preciso o conhecimento e a aplicação dessa lei, né? E o que a Chamego propõe e propôs na época é subsidiar essas instituições em ter acesso a esses recursos, né? E aí, por uma questão de ordem pessoal, por simpatia e por afinidade, eu acabo ficando mais próxima das culturas populares, que é a literatura de cordel e as folias de reis, o jongo, o maracatu, que são... eu sou filha de nordestino e capixaba, então não nego essa coisa do sangue, né? É um lugar que eu fico muito confortável. E eu tive a felicidade dessas instituições acreditarem e confiarem nos encaminhamentos, e conseguimos alguns recursos, né, para algumas instituições. A gente aprovou. Caxias hoje tem 4 folias, a gente conseguiu que os recursos chegassem a essas 4 folias, tanto a nível municipal como a nível estadual, e vamos aumentando essa playlist aí da gente, de instituições que a gente tenta não só trazer os recursos, mas criar um multiplicador dentro da instituição. Eu, como educadora, eu acho que não me basta só
ser parceira nos projetos. Você precisa capacitar alguém dentro da instituição para que isso dê continuidade, né? Qualificar, especializar o elemento para que ele possa... Exatamente. A gente tem que ficar como assessora e não como tê-la como refém, né? O que a gente acaba observando em muitos segmentos da produção cultural, que os produtores ficam de posse direito, né? Das instituições. E, na realidade, como educadora, a nossa proposta, a minha equipe é formada também de muitas pessoas da área educacional, você tem que passar esse saber, né? A instituição tem que conseguir caminhar com as próprias pernas. A gente vai fazer o quê? Uma assessoria eventual, uma consulta eventual, mas a proposta não é só fazer o projeto em parceria, é qualificar e capacitar o multiplicador dentro da instituição. Eu acho que é fundamental. Então, Cássia, só uma pergunta, uma pergunta resumida, né? O que você diria para os artistas que querem participar, mas que não têm muita noção? Tem algo chamado portfólio. Você acha que o portfólio é tão importante ou mais importante quanto o conteúdo a ser enviado? Como é que você vê a importância do artista se capacitar? O que é que você diria para essa turma aí, essa galera? Dentro desse olhar legalista, o portfólio é sua identidade, né? É a identidade do artista, né? Eu, particularmente, não gosto desse termo fazedor de cultura. Eu acho que ele empobrece um pouco a qualidade do artista, né? A gente tem até uma discussão conceitual dentro de alguns amigos do segmento da área de produção cultural, que a gente vem tratando e buscando alguma literatura técnica com relação a isso, então eu prefiro usar artista, o nome artista, do que fazedor de cultura. E o portfólio, ele é a identidade, né? Ele é a sua certidão ali, o que você já executou, o seu tempo de atuação, quais foram as atividades exercidas e o resultado, o impacto social causado pelas suas ações, pela sua arte. Então, assim, é tão importante quanto a proposta. Perfeito. Né? Então, é legal que os artistas fiquem muito atentos a essa construção, porque pontua, né? Pontua significativamente dentro das propostas. As perspectivas para 2024, queria que você falasse daqui a pouquinho. Deixa eu passar um pouco da bola para o nosso Cesário. Com certeza. Cesário, como é que você identifica, né, essa conjuntura atual, lá em Brasília está sendo já quase aprovado, né, o marco regulatório do fomento à cultura, né, que é a lei, deixa eu ver aqui o nome da lei, eu esqueci, 25 dos 909 de 2021, que já passou, né, pela Comissão de Tributação e Finanças, já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, uma das mais importantes da Câmara dos Deputados. Tudo indica que nos próximos dias de 2024 será sancionada, né, pela Presidência da República. De acordo com a assessoria do relator, né, que é o deputado Tarcísio Mota, ela voltou para a Câmara, né, em vez de seguir para o Senado, ela criou um atalho e voltou para a Câmara para uma terceira votação para então seguir para a presidência, né? Bom, como é que você vê essa conjuntura? Como que a Lei Cesário vê esse calor cultural, o emergir, né, das produções, dos fazeres, dos saberes, né? É bem interessante. Como é que você vê, como é que a Lei Cesário contempla essa conjuntura aí? Bem, a Lei 2887, né, que é carinhosamente identificada pelos companheiros e companheiras como Lei Cesário, que eu fui o autor da lei, né, dentro da estrutura da lei, que são 14 artigos, né, você tem o 10º, né, o artigo 10, né, que ele criou, né, a Câmara Técnica, né, Municipal das atividades da cadeia produtiva de petróleo, gás e energia. Essa Câmara Técnica, ela se reunia, hoje não está mais se reunindo, mas se a lei fosse cumprida, a risca estaria acontecendo, né? Então, essa Câmara Técnica, ela se reúne mensal, uma vez por mês, geralmente no final do mês, né? Com a participação do poder público local, a participação dos empresários da cadeia produtiva de petróleo, todos eles, qualquer empresa que movimenta petróleo, derivado de petróleo, está dentro dessa Câmara, né? E
a participação da sociedade civil organizada, correto? Então, essa Câmara Técnica chama para si a discussão e o debate o que pode ser feito pela sociedade com os recursos, a estrutura, a produção, a riqueza do petróleo aqui em Duque de Caxias, correto? Sim. Assim como também chama para si a responsabilidade para os empreendedores, né, com o município. Chama também a responsabilidade do poder público com todos esses segmentos sociais e segmentos empresariais. Tá? Um exemplo desse artigo 10 que eu estou falando, que pode ser contemplado a cultura, se tiver a participação da Organização Social Cultural de Duque de Caxias presente na Câmara Técnica, pode ser debatido, discutido as questões de interesse da cultura municipal, e aí a Câmara Técnica então faz a ata, né? Essa ata ela é registrada, né, nos anais da prefeitura, encaminhada ao prefeito da cidade, que chama o poder legislativo para que possa dar cobertura legal ao que foi discutido dentro da Câmara Técnica, e sai então ali o encaminhamento, né, dos recursos, que são 80% do PIB da cidade de Caxias. Grifo. 80% do PIB de Duque de Caxias sai da cadeia produtiva de petróleo, gás e energia, direta ou indiretamente. Soma-se 80%. Você pode tirar, então, um percentual desse valor para a cultura. A sociedade civil pode reivindicar 1%, 0, não sei quantos por cento destinado à cultura? Fundamentou a discussão, desde que seja fundamentada a discussão, você pode encaminhar qualquer proposta. Certo? Então, digamos que seja 1%, 2%, 3% do faturamento, que for, esse dinheiro já está garantido. Assim como a lei Cesário, ela garante, né, a retenção e o recolhimento do imposto, né, para a cidade de Caxias. Dentro dessa discussão do recolhimento, ali no artigo 10, você pode colocar ali uma linha, ali, entendeu, né? Uma linha, um emenda, inciso. A famosa emenda, não, dentro da lei, você coloca um inciso aqui na lei. Sei, mais simples, 10, simplifica, né? Entendi. Que fala, considerando isso, o Poder Legislativo pode fazer isso. Especifica, né? Perfeito. Pode especificar um investimento dentro desse destinado para a cultura municipal. Perfeito. Posso fazer uma pergunta? Então, quando só um segundinho. Não, claro, conclua. Então, quando o empreendedor que tem detentor do contrato chama para si a responsabilidade de recolher e pagar, baseado na Lei 2887, quando ele faz esse recolhimento para a prefeitura, ele pode, naquele exato momento também, cumprindo a lei, o artigo tal da lei, certo, né? Fazer dessa retenção um percentual dessa retenção direta para a cultura da cidade. Entendeu? Então, aí, bacana. Isso é tranquilo de fazer, entendeu? Depende de compreensão e como você vai conduzir esse processo, para não misturar. Uma mobilização dentro da legalidade, né? Com certeza. Participativa. Cássia, por favor. Nós já até começamos a conversar sobre isso, né? Sim. Eu questionei a você, quis saber um pouco mais da lei. Não, já vem confabulando já há algum tempo. Com a possibilidade da gente ter efetivamente construído aí um recurso perene para o Fundo de Cultura Municipal. Existe a possibilidade, né? Eu fiz um estudo superficial da lei e chamei o Cesário para a gente bater um papo, a gente tomou um café, não foi, Cesário? Legal, já está confabulando. A gente já vem para saber dessa possibilidade. Agora, uma coisa que agora a gente até pode esclarecer mais para a sociedade civil, como é que essa Constituição, a construção dessa Câmara Técnica, né? Porque isso ainda na lei ela não fica muito específica. Então, quer dizer, a princípio são 3 vertentes, né? É o poder público, é o empresariado e a sociedade civil, né? Mas não tem uma especificação de quais os segmentos. Então, por exemplo, no meu caso, a cultura e educação, aí tem essa cadeira ou a construção, esse quantitativo de cadeiras que vão estar representando essa Câmara, vai estar sendo construído, vai estar num processo de construção, para que a gente possa pleitear esse lugar, né? O que a gente precisa fazer para que a cultura possa pleitear esse lugar nessa qual os caminhos, essa Câmara, né? Qual o caminho mais Câmara, próximo? entendeu? Sim. E poder levar as propostas, né? Sim. Como é? Não, primeiro, a iniciativa é da cultura, a iniciativa das organizações culturais da cidade de Caxias. Sim. Certo?
que, considerando a Lei 2887, nós, né, do Movimento Organizado da Cultura de Caxias, pleiteamos, né, o espaço, um dos espaços, que são vários, né, uma das cadeiras, plagiando você, né, uma das cadeiras, né, do segmento da cultura seja contemplada na Câmara Municipal, na Câmara Técnica Municipal da cadeia produtiva de petróleo, gás e energia. Agora, essa questão ela é muito importante. Quando você fundamenta, eu estou sempre falando essa questão de fundamentar, não sei se você... A minha preocupação e a minha obsessão por isso, que é quando você fundamenta, né, não há com que fugir. Sim, por exemplo, perfeito. Eu posso fundamentar, digamos que eu seja da cultura, né? Então eu vou fundamentar a participação da organização da cultura dentro da Câmara. Primeira coisa que eu vou fazer, porque se você tem a refinaria de Duque de Caxias na cidade, houve uma alteração econômica na cidade. E essa alteração econômica influencia na cultura da cidade. Então, para que a cultura da cidade não seja distorcida no campo econômico, ou se perca no campo econômico, nós estamos reivindicando a participação na Câmara Técnica, que temos algumas propostas a serem encaminhadas, ponto. Perfeito. No outro momento, você já, dentro da Câmara, participando da Câmara Técnica, né, você já apresenta a proposta do que interessa a vocês na Câmara Técnica. Então, o que nos interessa é contribuir com o desenvolvimento da cidade de Duque de Caxias. Então, como que a cultura vai contribuir com o desenvolvimento da cidade de Duque de Caxias? Partindo do princípio de quem era Caxias antes da refinaria e quem é Caxias hoje. Com quase 1 milhão de habitantes. Sim. Né? Então, aí você vai por esse caminho e sempre observando a necessidade, né? Observando a necessidade de você conduzir, né, a participação da cultura, das organizações culturais da cidade de Caxias, amarrada nas questões financeiras da cidade. Só que o prefeito ele vai cumprir, né, a Lei 2887. Então, quando o empresário, por isso que a lei fala em responsabilidade dos empreendedores, responsabilidade do poder público e das organizações sociais. A responsabilidade dos empreendedores é na hora que for fazer a retenção e o recolhimento para o município de Caxias, um percentual dessa retenção vai direto para a cultura. Sim, então, a chegada de vocês pode ser através desse documento. Então, quando for aberta, sendo mais objetivo, né, abriu a reunião da Câmara Técnica, né, que é uma reunião aberta, não é fechada, né, geralmente era na Firjan, né, agora eu não sei quando retomar, se vai voltar para Firjan, se vai ser em outro local. Mas, abrindo a reunião da Câmara Técnica, vocês presentes apresentam uma carta, algum documento ofício, alguma coisa, né, para poder... uma proposta, né? Uma proposta pleiteando esse espaço. Participação, exatamente. Pleiteando esse espaço de voz, né? E encaminhamento de propostas para a utilização dos recursos. Voto, né? Exatamente, voz e voto. Para encaminhar isso, que é pertinente, né? Uhum. A lei, ela, pelo que eu tive a oportunidade de ler, não sou advogada, mas o entendimento pela constância de ler esses documentos, que tem essa margem, né? De buscar, até porque a gente também já conversou a respeito, até, né? assim, para ajudar e colaborar nesse debate, meu caro Arimateia, né? Uhum. O projeto nosso, que não é a pauta aqui, que a minha, como se fala, né? A minha relíquia, né? Espiritual até, né? Porque Caxias tem 80% de negros, né? E você dentro do sistema Petrobras não tem negros dentro do sistema Petrobras, né? Então, e não tem funcionários de Duque de Caxias dentro do campo da Petrobras titulares, né? Sim, em cargos de chefia, né? Cargos de tomada de decisão, né? Não. Sim. Não vai ficar lá em Campos Elíseos, lá tomando goró, não vai entrar no sistema de jeito nenhum. A proposta nossa é de criar, né, o projeto nacional que cria a Escola Federal, não é, de especialização profissional da cadeia produtiva de petróleo, gás e energia. Certo? Então, essa escola atende os trabalhadores, é um nível médio que pega a criança lá no fundamental e traz, e você vai ser um especialista na cadeia de petróleo. Essa discussão, ela está fundamentada na Câmara Técnica. Eu já tinha essa proposta,
Mas você vê que a Lei 2887 não está só a retenção, ela pega os reflexos da cadeia produtiva. Então, como não supre várias necessidades. Várias. Então, como você não tem mão de obra na cidade de Caxias, esse é o discurso, tá? Você conseguir qualificar... Especializar. Especializar. É porque você acaba tendo que importar, né? Eu vejo que a Petrobras hoje importa de outros municípios profissionais, enquanto não... E a proposta é que a gente use esse material humano daqui. Qualifique, especialize. Especialista. Sim, né? Bem Quando legal. eu estava fazendo o meu MBA na Fundação Getúlio Vargas, um dos pegas que eu tive com meus professores era que eles falavam que o problema da graduação está no nível médio, que não é legal. Todos eles, sem exceção, falavam, tinham mesmo, uma hora ou outra falava esse negócio. E isso na minha cabeça ficava batendo, cara, estou fazendo um curso aqui, rapaz, de inovações, liderança e inovações, e não tenho uma saída para essa questão. Né? Foi quando veio a questão do nível médio especializado na cadeia produtiva de petróleo. Mas, poxa, Cesário, mas especialização é só para pós-graduado, não é para nível médio. Não, nós queremos o nível médio especializado. Esse aí é o nosso desafio, né? Então, se não tem, então vai ter. Sim. Vai ter. E o critério nosso para ter isso aí é justamente aqueles que têm a renda per capita menor na cidade. Quem não tem nada na cidade é esse que nós queremos trazer para a escola. Interessante. Então, voltando à questão da cultura, então você vê que, com todo respeito, Cássia, você não, essa proposta da escola está presa à cultura. Eu conto com você nessa discussão. Tamo junto, irmão. Tá certo? Tudo que é bom A virada cultural de Caxias, né, você pode fazer essa intervenção com uma brilhante, assim, com um poder de intervenção fantástico. E né? carta branca já para Cássia Ferreira. É você entrar, né, de resgatar a cultura da cidade em cima da questão econômica da cidade. Então é um absurdo Duque de Caxias não ter, depois de 62 anos, né, de refinaria funcionando aqui em Caxias, você não ter, né, condições de encaminhar o nosso povo, cidadãos de Duque de Caxias, para dentro da refinaria. Sim, enquanto a gente tem que tomar conta do tempo, né? Porque aqui o tempo não passa, ele voa. É verdade. É mais que o Cesário presenteia a ilustríssima Petrobras, 70 anos, com a Escola de Especialização Federal, né? E excelentíssima Cássia Ferreira presenteia Duque de Caxias nos 80 anos, com um adendo aí na Lei Cesário para a Cultura de Caxias. Olha, reunião de serviço ao vivo aqui no Brasil.com. Olha isso, gente. Nossa! Isso é um namoro que já começou, né? Já vem sendo discutido aí, e agora vamos... 2024 a gente vai efetivar isso e fortalecer também a escola, porque a cultura e a educação caminham juntas, né? Sim, claro, com certeza. Não é uma coisa estanque, né? Então, tudo a ver. Gente, políticas públicas estruturais e culturais, né, especialistas em suas respectivas áreas, convidados do professor Evandro Brasil, e a gente está chegando no final aí. Queremos agradecer muito, tá? Agradeço ao Evandro, agradeço a vocês em nome dele, tá bom? E deixa eu só dar um alôzinho aqui para o pessoal e pedir para quem quiser interagir, né, pelo YouTube, que está circulando ao vivo, a produção, na medida do possível, vai estar interagindo, tá, gente? Qualquer lugar do Brasil, de onde o canal chega, interage aí, dá sua opinião, se manifesta, mobiliza aí alguma ideia, dá uma ideia, participe. Quando a gente participa, fica bem mais fácil, né? Quando todos participam, fica melhor ainda, né, Cesário? Né, Cássia? Não é isso? Com certeza. Deixa eu dar um alô aqui, rapidinho, para o professor Renan Oliveira, gestor do Colégio Estadual Padre Anchieta. O José Apolinário, diretor pedagógico do Instituto de Educação, governador Roberto Silveira, Tânia Curvelo, lá na Equitativa, 3º Distrito do Duque de Caxias, Roberto Alexandre, da Banca Central de lá do Parque Paulista, próximo a Santa Cruz da Serra. Queria cumprimentar também o doutor Marcos Paulo, o doutor Luiz Dória, lá no Parque Paulista, também 3º Distrito de Duque de Caxias. Um alô aí para Vanessa, estudante de Biologia, para Ivone Santana e José Walter, nossos amigos lá de Maricá, ligado aí. Renildo Gomes, do Forrobodó, Duque de Caxias, Tia Angélica, Parque Paulista, Biblioteca Comunitária Tia Angélica, Manuel Messias, João Carlos, nosso alô aí, tá? Promessa feita, cumprida, viu? Professora Amália Teixeira, professor Edson Costa, nosso digníssimo professor historiador Samuel Maia, o homem que não foge da raia, recebe aí o nosso alô. E o tempo chegando ao final, né?
E como o Brasil.com tem a sua bancada literária, eu queria registrar aqui o livro de 10 anos, né, da Rede de Bibliotecas Comunitárias, escrito a 45 mãos, né, 45 autores, na celebração dos 10 anos da rede, tecendo uma rede de leitura. Bacana, né? E muito honrado em fazer parte desses 45, convite aí da coordenação da rede, muito obrigado. Quero registrar também aqui o livro O Mundo de Fábulas e de Livros, de autoria do escritor e bibliotecário Robson de Jesus Rua. Olha aí, um conteúdo bem legal. E os interessados, né, em oficinas e palestras sobre a importância do livro, 993818712, é o WhatsApp do professor Robson de Jesus Rua. E aqui, olha o Albuquerque aí, gente, olha aí, Crônicas do Albuquerque, do Wilson Gonçalves, escritor, jornalista, editor, e está aí na cidade o livro Crônicas do Albuquerque. O Albuquerque é aquele personagem observador, meio simplório, meio sagaz, e fala aqui, fala ali, bisbilhota aqui, bisbilhota ali, e vai costurando aí grandes personagens, inclusive da política de Caxias, de forma bem-humorada e também de forma criativa, né? Tem poesias, né, para enxaguar aí os estresses, né, do dia a dia, uma poesia bem leve. Tem um documentário aqui quem foram os prefeitos de Duque de Caxias, enfim. E uma homenagem, uma crônica aqui que inicia, uma homenagem à professora e escritora Dalva Lazzaroni. Bem interessante. Esse livro está na Banca Central Roberto Silveira, ao preço de R$19,90, liberado aí, promoção do autor, promoção de final de ano. E esse, por último, né, Bicentenário da Independência na Literatura de Cordel, uma produção da Chamego Artes e Produções, Cássia Ferreira presente, confirma, testemunha, que eu tenho a honra de ser autor, e agradeço a todos o carinho da atenção. Obrigado, Cássia. Obrigado, grande Cesário. Posso mandar um abracinho aqui? Sim, pode sim. Posso deixar de falar? Pode sim. Olha para a câmera, produção, câmera nela, produção, eu quero por favor. Parabenizar e mandar um abraço forte olha para a câmera. Olha para a câmera. Para as folias daqui de Caxias, Opa! né? O Reisado Flor do Oriente, né, pelo seu mestre Rogério, pela grande alferes a Leonor, que é a nora da folia, né? Sim. A grande amiga, uma guerreira que está fazendo um trabalho lindo, a folia está na rua de forma espetacular, muito, muito bonita. O Reisado Filhos da Flor, que é uma folia de crianças, conduzida pela mestre Renata, e que conseguiu colocar a folia também, que está maravilhosa. Legal. O Reisado Flor de Primavera, do nosso querido mestre Boquinha e do Palhaço Parafuso, que é um dos mais antigos palhaços em atividade, que também fez um trabalho, tá saindo aí desde o dia 24, né? E da nossa querida folia lá, Estrela do Oriente de Santa Cruz da Serra, da querida Zenilda e do mestre Paulo, né? Do mestre Paulão. São as nossas 4 folias que foram para a rua fazer a sua lida cultural e não só a parte cultural, mas também a parte de devoção, né, que tem uma pegada religiosa também, e que estão de parabéns, e eu estou muito orgulhosa de fazer parte dessas famílias que me acolheram com tanto carinho, né, e eu estou muito feliz por eles. Bacana, e parabéns. Bacana. E a folia nasceu com Jesus, né? É uma história bem fantástica, né? Conta essa trajetória aí da chegada, né? Nascimento do menino Jesus e a trajetória dos 3 reis magos, né? Sim. O Cesário, como bom campista, né, fluminense, ele conhece as folias de reis, né? Sim. Uma sugestão para o professor Evandro: convida esses 2 mais vezes, porque, olha, sensacional. Gostei muito de estar aqui com vocês, e chegando ao final, eu queria me despedir, né, em homenagem a Cássia Ferreira, né, que foi a produtora do Bicentenário da Independência em Cordel, que eu comecei dizendo assim: a arte é a extensão da vida, a vida é mesmo uma arte, cada qual faz do seu jeito, ilustrando o seu encarte. E nessa busca constante, para nós o importante é fazer a nossa parte. Bem legal. Olha, Matheus. Pois não, sim, vai. Rapidinho. Sim, por favor. Colaborando com a Cássia, espero que a gente esteja presente nesse debate da cultura dentro da Câmara Técnica e com e queria falar também, olha, de mostrar para o pessoal, né, a nossa lei, né, 2887, né, dizer para o pessoal que
daqui sai o projeto da cultura, Olha daqui aí. sai o projeto Tá da sendo educação, público, e falar para o Evandro, né? Porque ele é o senhor da educação. Olha Né? aí, Então, o senhor da educação. a eu discussão, gostei. Evandro, a senhora da educação e o senhor da sim, educação. então aqui nós estamos aqui com a discussão da educação para a cidade de Caxias. E você é um batalhador, com certeza, você pode nos ajudar. E quem quiser também aprofundar, né, pode também procurar também no Facebook, Cesário Nilson também, que está lá todo histórico, Olha. né, da lei, da discussão. E se quiser fazer uma provocação, Olha. a gente aceita também. Maravilha. Que olha. fácil, né? Que, Olha, a história de Caxias mudando aqui. Feliz Ano Novo. Espero que todos tenham tido um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo, né, para todos, família Caxias e todos os nossos companheiros da sociedade de modo geral. Ano Novo, porreta, firme e forte, Muito salve a cultura e a estrutura nacional. Maravilha, maravilha. Obrigado, Cesário. E na próxima terça-feira, Evandro Brasil, ao vivo aqui, dia 2 de janeiro de 2023, tá, gente? E só consertando aqui, a lei que cria o marco regulatório de fomento à cultura é 3.905, de 2001, viu? Que deve ser aprovada nos primeiros dias, né, de 2024. E eu finalizo com uma frase que diz assim: pensar é o trabalho mais difícil que existe. Talvez por isso tão poucos se dediquem a isso. Em fora.